Prontinho. Então, vamos começar, né? Essa parte de marketing, ela é bem tranquila, não tem muitas complicações, tá? Eu passei para vocês, então, o que tem de atividade para vocês fazerem dessa, né? Tem aqueles 2 fóruns, o de frequência, que o prazo é até amanhã, e o fórum normal, que o prazo é até dia 20 só de junho. Por quê? Porque no dia 20 eu preciso ter tudo fechado para eu poder começar a fazer o processo de montagem de nota de vocês. E então eu não posso. Entrou alguém, deixa eu. Então eu não posso deixar o fórum para depois, tá? Eu vou precisar colocar um prazo até o dia 20 nesse próximo fórum aí para vocês poderem. Para eu poder ter o que eu preciso em mãos para fazer a montagem da nota de vocês. E caso seja necessário, para algum aluno preparar alguma recuperação, tá? Então, assim, vocês têm para fazer do capítulo 14 o fórum de frequência, que é bem fácil. O fórum normal também coloquei uma perguntinha bem fácil que tá no capítulo, são as perguntas que estão no meio do capítulo. As 2 perguntas de prova, como de costume, e só, tá? E eu passei para vocês naquele roteiro de aula que eu coloquei no grupo de WhatsApp, também coloquei no grupo no quadro de avisos, 3 pequenos vídeos do Sebrae que vão fazer um resumão do assunto. Eles estão falando sobre alguns assuntos referentes a esse capítulo, sobre pesquisa de mercado, análise de concorrência, tá? Então, é só isso para esse capítulo de hoje da Agenda 14. Então, vamos começar aqui no assunto, né? Para que a gente possa finalizar aí, para vocês ficarem tranquilos depois, tá? Então, ele fala aqui, olha, a respeito, olha só, tem uma cena aqui de uma pessoa com várias pedrinhas pesando e ainda assim essas pedrinhas não chegam no valor do diamante. Então, vamos lá. Cada pessoa pode ter uma especialidade e tudo que ela não tem capacidade para produzir por si mesma vai ser fornecido por outra pessoa. Então, nós vivemos num mundo onde o que eu não consigo produzir, eu vou adquirir de um terceiro. Então, todos nós fazemos compras, adquirimos produtos da nossa necessidade. Não é tudo que a gente fabrica, não é tudo que a gente produz na nossa casa. Pode ser que alguns tenham aí uma hortinha em casa e consiga ter uma saladinha livre de qualquer produto agrotóxico ou algum veneno, algo que faça prejudique a saúde, né? Mas não somos todos nós que temos essa condição e também não tem como a gente ter tudo que a gente precisa, né, no fundo do nosso quintal. Então, por isso a gente precisa fazer essa movimentação de produtos, né, essa troca, que antigamente era feita à base de troca, como ele fala aqui, era por, cadê a palavrinha? Escambo. A isso se dava o nome escambo quando as pessoas faziam trocas. Eu tinha ovos, eu procurava alguém que tinha peixe e trocava com ele. Eu tinha um porco, então eu trocava carne de porco com alguém que tivesse os vegetais, né, os legumes, e assim sucessivamente. Hoje nós temos outro sistema, né, o sistema capitalista, que ele faz o uso do dinheiro, do poder monetário, para conseguir fazer aí a sua aquisição das mercadorias, né? Surgiu a moeda e com ela aumentou muito essa questão do consumo. Então, justamente, essa palavra marketing, ela é proveniente dos Estados Unidos
É um gerúndio da palavra mercado, que se você for pegar o pé da letra, significa mercadeando, e ela fala justamente a respeito de fazer mercado, ou seja, é o processo de aquisição de produtos entre várias pessoas, entre várias cadeias, né, com o intuito de satisfazer a necessidade do consumidor, o intuito de atingir um público-alvo de forma certeira, o intuito de realizar o sonho, o desejo de um consumidor. Então, no marketing, quando você faz o estudo dele, você vê várias questões relacionadas até à parte psicológica, à mente, ao subconsciente do ser humano, aonde são utilizadas algumas estratégias com o intuito de atrair aquele consumidor, com o intuito de fazer aquele consumidor ter o desejo de adquirir seu produto e etc. Aí aqui a gente tem, ó, o que é o mercado, então? O mercado é a relação entre a oferta. O que é a oferta? São as pessoas ou as empresas que desejam vender. É quem está ofertando o produto. E a procura, também conhecida como demanda, que são as pessoas ou as empresas que querem comprar esses bens e esses serviços. É por meio dessa relação que acontece o mercado. E é por meio dessa relação que o marketing entra em ação com o intuito de fazer com que aquele consumidor adquira o seu produto. Então, cada uma das empresas vai usar estratégias focadas no seu consumidor para fazer com que ele compre o seu produto e não o produto do concorrente, tá? Aí ele fala que o marketing, então, ele estuda o mercado e aqui a gente vai entender um pouquinho mais. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem. Permitir. Bom dia. Deixa eu voltar lá na telinha do livro. Então, aqui a gente vê que o marketing ele vai fazer um estudo do mercado. Então, como é que eu enxergo o mercado onde a minha empresa está inserido e como eu vou fazer para atender a necessidade do meu cliente, do meu consumidor, de forma que ele escolha o meu produto, de forma que ele não troque também depois que ele comprar. Então, ele compra, eu quero que ele compre o meu produto, mas eu quero que ele permaneça também comprando o meu produto, tá? Então, essa é a relação entre as empresas, né, e os consumidores, tá? Aqui a gente tem uma historinha linda e maravilhosa, como sempre, né? E essa historinha, ela conta a respeito do Chico. O Chico, ele queria abrir uma pastelaria, né? E aí ele acho que fazia pastel na casa dele lá e tinha uma boa aceitação pelos familiares, aí ele resolve abrir uma pastelaria. Quando ele toma essa decisão, o que ele faz? Ele começa a fazer uma análise de mercado. Ele vai buscar o local, o mercado onde ele está inserido, para que ele possa entender se é viável ele abrir ou não essa pastelaria naquele local. Então, quando uma pessoa ela tem uma empresa, ou melhor, ela deseja abrir uma empresa, ela faz o que é um estudo, né, daquele ambiente onde ela está inserida, ela faz uma análise do mercado, ela faz uma análise da região, ela vai fazer uma análise do público-alvo, dos consumidores e tudo aquilo que está envolvido à venda do seu negócio, tá? Então aqui, olha, o Chico já sabe que tem alguns elementos fundamentais que ele precisa entender melhor para que o negócio dele funcione. Então, a gente tem o mercado, né, como ele diz aqui, que é o centro, e ele tem 3 vértices inseridas nesse sistema, né, para que tudo aconteça da forma mais adequada possível. Nós temos a concorrência,
né? Então, é uma das vertentes que eu não posso deixar de analisar. Nós temos os consumidores, né? Que também é uma vertente, ó, se vocês olharem a localização que tá, inclusive, tá no topo aqui, porque no grau de importância aí é um dos principais, né? Claro que todos os outros também têm importância. E nós temos os fornecedores. Então, esse trio aqui de fatores, eles fazem com que eu consiga entender melhor o meu mercado e como é que eu vou trabalhar com o intuito de atender a necessidade desse consumidor aqui, tá? Deixar verdinho. Então, olha só, aqui ele vai explicar pra gente quem é quem dentro dessa cadeia, tá? Então, o mercado consumidor é o grupo de pessoas ou mesmo as empresas que podem vir a se interessar pelo meu produto e podem se tornar meus clientes, tá? Ele é um fator muito importante, porque é dele que vem a receita, né, que vai manter a minha empresa de portas abertas. Então, sem clientes eu não consigo obter lucro. Tá aqui, ó. Tá? Um exemplo serão, no caso do Chico aqui, são as pessoas que vão até a pastelaria para consumir o pastel do Chico, os clientes dele, tá? Aí nós temos o mercado concorrente. Quem é esse mercado? É o grupo de pessoas ou empresas que oferecem os produtos ou serviços iguais ou semelhantes. Ou seja, se eu tenho a minha pastelaria, no caso, ele tem alguns concorrentes que a gente vai ver, como por exemplo aqui a pastelaria da Dona Fausta, ela seria o mercado concorrente. Aquela empresa que vende um produto similar ao meu, né, que vende um produto que pode substituir o meu de certa forma, e que se eu não cuidar, se eu não tentar me colocar à frente dele, em vários aspectos, ele pode ficar com o meu cliente. O meu cliente pode deixar de consumir de mim para consumir dele, tá? E nós temos o mercado fornecedor, que é o grupo de pessoas ou organizações que vão abastecer a minha empresa com a matéria-prima, os equipamentos, enfim, tudo que eu precisar para manter a minha produção ou mesmo para vender as minhas mercadorias ou os meus serviços são abastecidos pelo mercado fornecedor, né? Então eu preciso ter uma boa parceria. Nós vimos na semana passada a questão da gestão de cadeia de abastecimento, né? Então eu tenho que ter uma parceria firmada para que eu consiga atender o meu cliente na hora que ele precisa, tá? Aí então eu tenho aqui como exemplo as empresas que vão vender a farinha, o óleo, né? O pessoal que vai realmente abastecer a pastelaria do Chico, tá? Deixa eu ver quem que entrou aqui na reunião. Quem tá pedindo para entrar? Permitir, bom dia. Vamos voltar lá pro livro. Então tá aqui, ó. Então, antes de abrir a pastelaria, o Chico, que não foi bobo nem nada, ele achou melhor fazer um estudo, né, a respeito, primeiramente, da concorrência. Então, ele pensou, onde eu vou abrir minha pastelaria? Eu vou abrir aqui no meu bairro. Então, eu preciso consultar, fazer uma análise, né, do ambiente aqui do meu bairro, para entender melhor quem é que é meu concorrente aqui, de quem a pessoa pode preferir comprar um produto em vez de comprar o meu pastel. Então, ele foi fazer esse estudo. E ele chegou em 3 principais concorrentes, né? E a gente vê, vocês já aprenderam sobre isso com o Rodrigo no semestre passado, a análise SWOT. Deixa eu abrir uma guia aqui, só para rapidinho, ó. Vou pegar qualquer imagem aqui só para vocês poderem. Análise SWOT, também conhecida como matriz fofa, né? Então, a gente tem aqui, ó. Opa, vou pegar essa que é melhor.
A gente tem a análise SWOT, lembram disso? Vocês viram com o Rodrigo no ano passado. A gente tem os pontos fortes e fracos da nossa empresa, né? E tem os fatores e as oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos, as forças e as fraquezas, estão ligadas ao meu ambiente interno. São coisas que eu consigo mudar, se eu quiser. Eu posso interferir nisso. Agora, os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, são fatores nos quais eu não consigo interferir. Eu não consigo mexer, por exemplo, nesse caso agora a gente falou, acho que disso na semana passada, a gente tem a pandemia, né? Essa situação atual, ela foi uma ameaça que surgiu nos negócios, né, de todo o mundo, nem só do Brasil, e a gente não tem como interferir. Por isso nós precisamos agir dentro das nossas forças para conseguir minimizar os problemas que as ameaças trazem, tá? E também temos aqui as oportunidades, que é quando surge um fator externo que traz uma nova oportunidade para minha empresa, e só que eu não consigo interferir nele, mas eu aproveito com as minhas forças também, né? Para me sair bem dentro dessas oportunidades que surgem. E aqui nas fraquezas, se eu não melhoro as fraquezas, com certeza eu vou sofrer muito mais quando surge uma ameaça. E talvez eu não consiga aproveitar quando vem uma oportunidade, tá bom? Então, ó, aqui é só para lembrar mesmo um pouquinho, pra gente entrar aqui nesse gancho do capítulo, tá? Então, olha só, ele viu que tinha alguns pontos fortes dos concorrentes. Então, quando você faz uma análise SWOT, né, que vocês viram com o ano passado, lá, ou a matriz fofa, a gente tem que fazer a verificação dos pontos fortes, não os nossos apenas, mas a gente também analisa o concorrente. Porque daí, analisando o concorrente, eu consigo ter uma visão melhor do que eu posso fazer, de como eu posso trabalhar, né, em cima dos pontos fracos ou fortes do meu concorrente, tá? Então, ele viu que a pastelaria da Dona Falsa tinha como ponto forte que ela era muito tradicional no bairro, onde ele tinha escolhido ali para colocar o seu negócio. Ela também era uma cozinheira famosa, muitos conheciam. Sabe aquele negócio? A pessoa vem de fora ou vem de outro lado da cidade para consumir um produto daquela pessoa que acabou ficando famosa na cidade, né? Aqui em Jundiaí, não sei se tem alguém famoso assim que a gente ouve falar, sai de lá, tem aquele no Mercadão lá que tem bastante gente que gosta de comer lá os salgados. Não sei se tem mais algum lugar assim conhecido que as pessoas saem, né, de um bairro ou de outro para ir comer naquele determinado local. Não me lembro de nenhum agora. Depois, se vocês lembrarem, vocês me falam. Aí tem aqui outro concorrente, ó, o bar e restaurante do Seu Vitório. Qual que era o ponto forte? Ele tinha atrações culturais para atrair o público e ele tinha uma política bem agressiva quanto à sua divulgação. Então, ele fazia uma divulgação expressiva em redes sociais, né? Acredito eu, em diversos meios de comunicação locais para poder atrair esse público, tá? E tinha a confeitaria divina, né, que tinha uma variedade muito grande de produtos. No caso, o Chico ia trabalhar só com pastéis. E ele tinha uma localização também que era bem favorável. Tinha cinema no bairro onde o Chico morava e gostaria de estabelecer a sua pastelaria, e a confeitaria ficava perto. Então, a gente observa aqui que cada um dos concorrentes do Chico tinha um ponto forte, e isso poderia levar o cliente do Chico, né, a consumir os produtos desses locais, tá? Que mais? Vamos ver. Aí nós temos também os pontos fracos. Então, ele analisou só os fortes da concorrência? Não. Ele analisou os fracos também.
E aí ele foi fazendo, destrinchando todo esse mercado concorrente. Então ele foi na pastelaria da Dona Fausta e ele viu o quê? O cardápio dela, até por ela ser famosa, por produzir determinados itens, né? O cardápio não mudava nunca, nunca tinha uma novidade. Ela também não atingiu um público jovem. Esse do Mercadão aí que eu falei pra vocês, eu não lembro o nome do lugar, é um bar, é tipo um bar que tem pastel, eles fazem a massa, tem a coxinha deles, é uma delícia. No Mercadão do Vianello. Lá, se você observar, tem muito velho, assim, muitas pessoas de idade que consomem lá. Não é um ambiente realmente que tem um público jovem, é um ambiente com um público de mais idade. Mesma coisa que esse aqui, tá? O bar e o restaurante do Vitório, ele tinha preços um pouco mais altos do que a gente acostumava ver por aí. E também não tinha um cardápio muito diversificado de bebidas. Então ele não dava muitas opções para os seus clientes, tá? E tinha também a confeitaria Divina. Qual que era a pegada da confeitaria? Ela não entregava em domicílio e o local, apesar de ser do lado do cinema, né, ser um ponto onde passava bastante gente, tinha bastante movimento, o ambiente interno da confeitaria era meio escuro e não tinha uma aparência de ser um local muito limpo também. Aí é ruim, hein? Então, eles tinham dificuldade os clientes tinham dificuldade de comprar lá porque olhavam no ambiente, era um ponto fraco, né? Talvez isso impactasse de forma negativa e a pessoa não comprasse na confeitaria Divina por conta disso, tá? E aí ele foi fazendo várias comparações, ele fez um estudo mesmo a respeito dessa concorrência. Isso tá correto, pessoal. Quando você tem o intuito de abrir um negócio, o ideal, na verdade, é que você faça até um plano de negócios e não apenas um estudo voltado ao marketing. O plano de negócios vai te subsidiar para que você consiga ter uma informação muito próxima da realidade do seu negócio e no final você possa decidir se de fato é viável você abrir ou não esse negócio, tá bom? Então vamos ver o que ele fez aqui rapidamente, não vou ficar falando de todos não. Tô tomando um cafezinho aqui. Então ele fez uma comparação, colocou algumas pontuações, fez uma análise de atendimento, localização, preço, qualidade de produto, reputação e tempo de mercado. Então, o que ele fez em relação à pastelaria do Chico? Ele deu as notas máximas ou próxima delas, pensando no que ele ia fornecer aos seus clientes, tá? E aqui ele fez uma análise dos estabelecimentos que já estavam abertos, já estão funcionando. Ele deve ter lançado uma pesquisa com o pessoal ali da região, com possíveis consumidores que seriam dele e que eram consumidores desses 3 locais, e aí ele chegou num consenso e foi colocando a pontuação aqui. Então, se você for analisar pela pontuação, de forma geral, ele até que tá bem colocado aqui, né, dentro da meta que ele tem. Isso é uma meta, tá, pessoal? Então, ó, sua pastelaria ainda não estava aberta, não estava aberta. Então, ele não conseguiu trabalhar com informações verídicas, mas ele trabalhou em cima daquilo que ele pretendia, que ele tinha como meta, tá? Ele fez, então, um estudo da concorrência, e aqui ele fala isso mesmo, que a empresa sempre precisa estar de olho nos seus concorrentes, sempre, tá? Ver o que o meu concorrente está fazendo e o que eu posso fazer para não perder para aquela empresa uma fatia do meu mercado. O que é que o meu concorrente faz para ganhar clientes que eu não faço? Como é que o meu cliente cria promoções, cria estratégias para ganhar o meu cliente que eu não tenho feito, tá? Então vamos lá.
Fez um estudo também dos fornecedores, verificou quem poderia ser um possível fornecedor para ele e chegou aqui em 3 empresas, né? Minha cachorrinha tá pedindo para subir na cadeira. Você quer subir, Anne? Deixa eu pegar ela, gente. Espera só um pouquinho. Sobe aqui, Anne. Pronto, fica aí. Ela tá um grude com a gente. Falei que quando voltar tudo ao normal aqui, que minha rotina voltar, a minha filha for pra escola, a bichinha vai sofrer. Que ela fica o dia inteiro no nosso pé. Bom, vamos lá. Então ele fez uma análise da concorrência aqui, perdão, dos fornecedores. E aí ele fez uma análise de quem ele poderia comprar. Ele já foi se preparando, imaginando de quem ele vai comprar e qual o posicionamento, qual é a postura, qual é o que esse fornecedor oferece no mercado onde ele está inserido, tá? Então, ele conseguiu levantar aqui alguns fornecedores, aqui ele precisava de mais, só tinha um, e comparando, ó lá, eles entre si e, né, e possivelmente os do mesmo nicho, ele chegou aqui com algumas pontuações para que ele pudesse depois tomar a decisão de qual seria o seu fornecedor. Então, ele analisou o atendimento, a capacidade de entrega, as condições de pagamento, facilidade de acesso, localização, pontualidade de entrega, qualidade de produto, e aí ele fez. Ele teve uma condição melhor para escolher qual seria o fornecedor-chave do seu negócio, tá? Também aqui ele fala, ó, ele poderia também descobrir informações importantes para negociar com seus fornecedores atuais e obter novas vantagens, como descontos e outras melhorias, tá? Então, ele fez também uma pesquisa com o mercado consumidor. Então, ele foi naquele triângulo lá e analisou os 3 pontos. Ele analisou a concorrência, ele analisou o fornecedor e ele analisou também o possível mercado consumidor, tá? Aqui, ó, a gente tem, ele tá falando do pastel, que é o produto-chave do negócio dele. É um produto bem aceito pela maioria das pessoas, então ele partiu do princípio de que qualquer pessoa do bairro onde ele iria abrir a pastelaria, ou mesmo das redondezas, poderia ser um consumidor dele eventual, até fiel. É claro, gente, que a forma como ele fez o estudo aqui, vocês vão ver, ela foi bem genérica, né? Talvez as empresas precisem utilizar algumas metodologias mais adequadas, tá? Para fazer. Ele fez isso de uma forma muito simples. Então vamos lá. Ó, aqui ele diz: uma vez escolhido um bom fornecedor, é importante desenvolver um relacionamento próximo com ele, né? Saiu do assunto aqui do cliente, foi pro fornecedor, não sei porquê, né? Acho que isso aqui tá no lugar errado, era pra estar lá em cima. Ele tá falando, frisando de novo aquela questão da cadeia de suprimentos que a gente viu na semana passada, tá? Vamos ver aqui, ó, algumas informações importantes sobre a região onde ele pretendia montar a pastelaria, pensando aqui na questão do mercado consumidor. Então, ele tinha um bairro residencial, né? Era um bairro bem grande, mas que possuía muitas casas, era residencial, porém tinha um comércio bastante desenvolvido. Então vamos pensar em algum bairro aqui de Jundiaí que seja assim. O Caxambu, que acho que tem bastante casa e tem também bastante comércio. A Ponte São João tem bastante casa, mas tem bastante comércio. Tem alguns bairros aqui em Jundiaí que, se você pensar, vocês vão se lembrar, né, que poderiam ser semelhantes ao bairro onde o Chico quer instalar a sua pastelaria, tá? Próximo do bairro tinham 2 escolas,
que isso seria um bom negócio também, bem legal, porque ele teria um público aí que seriam os alunos, talvez na saída da escola, na entrada. Até mesmo na hora do intervalo, dependendo do horário e da idade desses alunos, né? Tinha também uma academia a 2 quarteirões da pastelaria. Talvez isso não fosse muito atrativo, né? Porque geralmente o pessoal que faz academia, talvez nem todos iriam comer pastel, tá? E com isso, ele fez uma descrição desse mercado, tá? Com essas informações, essas análises, né? Então, ele imaginou aqui quem poderia consumir o pastel na sua pastelaria baseado no cenário que ele viu no bairro. Então, primeiro ele chegou numa conclusão aqui de que pessoas que residem, trabalham ou estudam no bairro onde a pastelaria fica ou nas redondezas poderiam ser comedores, né, comedores de pastel em potencial, consumidores em potencial, tá? Quem mais? O público jovem de qualquer idade, mas é possível que os jovens sejam mais atraídos, porque pastel é um alimento de baixo custo e, além disso, é gorduroso. Talvez pessoas mais idosas não quisessem consumir. Então, ele já imaginou o povo da escola ali, que, né, poderia ser clientes em potencial. Pensou num público de qualquer idade, mas acha que o jovem se atrairia mais e ele tem as escolas ali próximas à sua pastelaria, tá? Depois ele também pensou que os alunos das escolas consumissem os pastéis, ok. E aí ele fala a respeito dos alunos da academia, tá? Ele já pensa que talvez não sejam bons consumidores, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente, os alunos da academia, né? Talvez não quisessem comer um alimento gorduroso como um pastel. Aí, olha só. Vamos pegar esse vermelhinho aqui. De olho no principal. Quem que é o principal? Lembra que eu falei para vocês que lá no triângulo, quem estava no topo da cadeia alimentar era o consumidor? Era o cliente? Então, bora lá. Por quê? Por que um cliente escolhe uma empresa e não outras? Né? Todos nós somos consumidores de algum produto, ou de alguns, ou de vários, ou de muitos, né? E todos nós temos os nossos pontos de vista em relação à escolha desse produto. Como é que a gente faz as nossas escolhas, né? Então, olha só. Para atrair... Tô aqui, ó. Para atrair clientes, é preciso conhecê-los bem. Então, uma empresa consegue atrair o seu cliente a partir do momento que ela conhece esse cliente, que ela sabe quem ele é, que ela tem uma visão clara